Jesus foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Ele nasceu numa manjedoura, mas terminou na entrada de triunfal de Jerusalém. E acompanha comigo a 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez de pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ou seja, rico, que se fez de pobre, para que através da pobreza ficássemos ricos. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem com vocês, pessoal? Começando mais um vídeo aqui, então. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta, pega o link e manda pro máximo de pessoas que você puder. O que nós vamos falar de um vídeo desse, gente? Tem o que falar? Tem, né? A Bíblia. Vamos lá pro texto que ele falou. Ai, 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler o texto todo pra gente entender, porque os caras pegam um textinho, um versículo e querem fazer uma doutrina em cima de um contexto totalmente distinto. Segundo aos Coríntios capítulo 8 também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé e em palavras e em ciência, em toda a diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como a quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o mesmo parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas a graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E como ele, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Irmãos, não tem nada a ver o que ele está falando. A Bíblia está falando sobre você repartir aquilo que você tem condições. Então, aquele que tem demais, ele não vai ficar na falta, mas ele vai trazer igualdade, ou seja, suprir a necessidade do outro. Tiago capítulo... Quer ver? 1, versículo 27, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Deixa eu pegar. Tiago 1, 27, fala sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Tiago 1, 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, você
cuidar daqueles que são desamparados e guardar-se do pecado. Contra o pecado você deve lutar. É isso que é a verdadeira religião. Não enriquecimento de pastores. É lícito sim o pastor ter um salário, a igreja ter responsabilidades com o pastor, com os irmãos da igreja, com aqueles que passam dificuldade e necessidade. É isso que o apóstolo Paulo, que escreve aos Filipenses, está dizendo. Mas os caras gostam de pegar um versículo. Você vê que ele pega um versículo, né, que traz benefício para ele, para poder, de alguma forma, né, utilizar isso para poder alegar que ele está dizendo que ele está certo naquilo que ele está fazendo, querendo dinheiro. Então a gente vê profetas do Pix, pastores do Pix, pessoas que estão com um relógio caro no pulso. Irmãos, nada contra quem tem uma profissão fora o ministério, que tem condições financeiras, que já tem uma família que já deu condições desde sempre, né? Mas enriquecer-se do ministério é um pouco complicado. Mas também temos que ter um equilíbrio. Por quê? Porque o ministério, quem exerce a função de pastor, de líder, ele dedica uma vida para aquilo. A Bíblia diz que ele é digno de receber um salário. Mas se tornar rico é um pouco forçar a amizade, né? Vamos ver. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo escreveu, eu falei de Filipenses, né? Vou ler Filipenses, mas aqui foi 2 Coríntios 8, que foi o que o rapazinho aí citou, que foi 2 Coríntios 8, 9. Agora eu quero ler Filipenses, tá? Filipenses capítulo 2. Vamos ler Filipenses capítulo 2? Eu quero ler também o contexto, não vou ler só um versículo não, vou ler o contexto para você entender o contexto. A gente tem que entender o contexto do texto. Filipenses 2, 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmos. Nada tente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, é isso. É isso que nós precisamos aprender. Nós temos que ter essa noção, irmãos, que existem pessoas que estão manipulando a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Então utilizam textos falando de riquezas, querendo enriquecer-se, querendo justificar, né, a vida de luxo, de ostentação que estão tendo. Mas Jesus não viveu assim. Jesus ele se humilhou. Jesus ele lavou o pé dos discípulos para dar o exemplo. Jesus ele caminhava para dar o exemplo. Jesus se submeteu a muitas humilhações para nos dar exemplo. E hoje nós temos o direito, é claro, de sermos filhos. E aquilo que ele conquistou na cruz nós herdamos. Mas essa distorção de que Jesus era rico é uma grande mentira. A Bíblia fala sobre isso. Mais um texto que eu lembrei aqui. Isaías, capítulo 53, Isaías 53. Diz assim: quem deu crédito, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou ao braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa riqueza que fala que em Jesus é de fato o Criador dos céus e da terra. A grandeza, ele se esvaziou da glória dele, do amor, por amor a nós. Então ele se esvazia de todo o poder dele, ele se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, ele se limitou. Ele se limitou. Eu costumo dar um exemplo de tô com uma caneca cheia de água aqui. Se eu tomar essa água da caneca, a caneca vai continuar sendo caneca, mas ela não vai ter água. Então Jesus, ele se limita. Ele mora entre nós, ele vive num corpo humano, limitando-se, tá? Mas ele é sobre isso que o texto está querendo dizer. Jesus era rico, porque ele tinha todo o poder, toda a riqueza. Ele fez todas as coisas. E quando ele se torna pobre, se humilha, é para vir a andar entre nós, habitar entre nós, para nos ensinar. Então, isso é uma grande lorota, mentira. Como dizia a turma do Chaves, né? Que burro, dá 0 para ele. Fugiu da aula de teologia, da escola bíblica, que eu tenho certeza que a grande maioria desse povo que fala um monte de bobagem não vai para a escola bíblica. Mas ir para culto, pedir pix, dinheiro e cantar, 3 horas de cantando e 5 minutos pro pregador, né? É isso que fazem, infelizmente, hoje nas igrejas. Gente, obrigado. Pega esse link, mande para o máximo de pessoas, curta, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Tchau.